focada demais na garota sentada ao seu lado. Ela havia passado a manhã e uma parte da tarde tentando ensiná-la a ler. Ela sabia que os anciões da aldeia desaprovavam garotas que liam. A escola local era aberta apenas para meninos, mas Bella nunca concordou com esse modo tacanho de pensar. Então, quando a menina se sentou na mureta da fonte e pediu quase sussurrando que Bella lhe contasse uma história, ela ficou animada em poder compartilhar as emoções da leitura com a jovem. A ideia de viver naquela aldeia e não poder escapar por meio dos livros era aterradora. E a garota vivia aquela realidade todos os dias. Bella estava determinada a mudar isso. Elas avançaram bastante. A garota chegou muito mais longe do que Bella imaginou que seria possível. Ela apenas precisava praticar. O. P. Passa R.O. azul voa, gaguejou a garota. Pela floresta sombria incentivou Bella. Ela abriu a boca para ler a próxima linha, mas foi interrompida por um grito repentino. Levantando o olhar, Bella viu o rosto magro e cruel do diretor na porta da escola. Ela suspirou. Seu momento de paz e silêncio parecia ter acabado. O que raios você está fazendo? Gritou ele, atacando-a. Uma fila de garotos o seguia, com seus uniformes combinados que os faziam parecer uma pequena tropa. Meninas não leem. Seus gritos logo atraíram a atenção de mais aldeões. Jean, o oleiro, apareceu, seguido pelo peixeiro e até mesmo por Perry Robert e Agatha. Eles esperaram para ver o que Bella diria ou faria. Erguendo uma sobrancelha num arco perfeito, Bella encarou o olhar raivoso do diretor. Por um momento, eles permaneceram daquela forma, com olhares fixos. Então Bella se voltou para a garota e sorriu. Tente de novo, disse ela. Como se ela tivesse ateado fogo a um barril de pólvora, os aldeões que haviam se agrupado se dispersaram. Alguns, como o peixeiro e o diretor, expressaram indignação com o comportamento audacioso de Bella. Outros, como Perry Robert, aplaudiram. Em meio a tudo isso, Bella continuava sentada e inabalável. Que o diretor grite, esbraveje e perca as estribeiras, ela pensou. Ele deveria estar preocupado com a educação de seus alunos. De repente, acima dos protestos cada vez mais altos dos aldeões que não aprovaram a atitude da garota, soou um disparo. Assustada, Bella olhou para cima. Então revirou os olhos. Gaston estava parado, ou melhor, posando, com uma das mãos no quadril e a outra segurando um rifle de caça apontado para o céu. A fumaça ainda escapava da ponta da arma recém-disparada. Le Faux, sempre no papel do ajudante, abria caminho entre os aldeões. Abram espaço, pessoal, gritou ele. Vamos lá, não me façam falar duas vezes. Seguindo atrás, Gaston abaixou o rifle e o entregou a Le Faux. Depois, olhou para a multidão. Não é assim que boas pessoas se comportam, disse ele, balançando a cabeça. Todos, para casa. Agora. Se a arma não tivesse sido suficiente para chamar a atenção deles, o berro intenso deu conta do recado. Os aldeões, murmurando uns com os outros, começaram a se dispersar de vez. Em instantes, a área em torno da fonte estava quase vazia. Os únicos que restaram ali foram Bella, Gaston e Le Faux. Até a garotinha se foi, aterrorizada pelo grito do herói de guerra. Bella não sabia se ria ou se chorava. Gaston certamente achou que veio em seu resgate, mas tudo o que ele fez foi dar aos demais aldeões o que eles queriam, acabando com a aula de leitura. Isso sem falar na frustração que causou a Bella. Ela se levantou e caminhou para longe da fonte. Gaston se apressou para acompanhá-la. Por alguns instantes gloriosos, o grande homem ficou em silêncio enquanto eles caminhavam até o chalé da jovem, e ela se perguntou se podia ter tirado conclusões precipitadas. Talvez Gaston não fosse se vangloriar de seu feito. Até que ele começou a falar. Eu fui muito bem naquela hora, não fui? Disse ele. Foi como estar de volta ao comando durante a guerra. Isso foi há 12 anos, Gaston ressaltou Bella. Triste, eu sei, disse Gaston, claramente alheio ao tom de Bella. Ele diminuiu o passo, e sua expressão ficou séria. Bella, estou certo de que você acha que eu tenho tudo.
Mas existe algo que me falta. Ansiosa para se afastar, Bella apressou o passo. Não consigo imaginar o que seria. Uma esposa, continuou Gaston. Seu tom era sincero, mas a frase era ensaiada demais para soar verdadeira. Você não vive de verdade até que veja a si mesmo refletido nos olhos de alguém. Ah, não, pensou Bella. Era exatamente o que ela temia que acontecesse. E ela precisava cortar pela raiz qualquer conversa sobre esposas. E você consegue se ver nos meus? Perguntou ela, tentando falar em um tom o mais desinteressado e distante possível. Gaston assentiu. Nós dois somos guerreiros, disse ele, sem dúvida se referindo ao incidente na fonte. Tudo o que eu queria era ensinar uma criança a ler, protestou Bella. Não queria ser uma guerreira, ela acrescentou mentalmente. As únicas crianças com quem você deveria se preocupar são as suas próprias. As palavras de Gaston atingiram Bella como uma carroça desgovernada. Como se ele me conhecesse ou soubesse o que eu quero, afinal, ela pensou. Como ele ousa fazer tais suposições? Ela cerrou os punhos e tentou manter a voz o mais firme possível quando disse, eu não estou pronta para ter filhos. Talvez você não tenha encontrado o homem certo, retrucou Gaston. É uma aldeia pequena, Bella disparou de volta. Eu já conheci todos eles. Talvez você devesse dar uma segunda olhada. Bella balançou a cabeça. Já fiz isso. Talvez você devesse dar uma terceira olhada, continuou Gaston, alheio à indireta. Alguns de nós estão mudados. Chega. Bella queria gritar. Mesmo se Gaston se transformasse em Marco Antônio e ela em Cleópatra, ainda assim ela não desejaria estar com ele. Jamais. Nunca, jamais, de jeito nenhum. Olhe só, disse ela, enfim. Nós nunca poderíamos fazer um ao outro feliz. Ninguém pode mudar tanto assim. Apertando ainda mais o passo, ela tentou se desvencilhar de Gaston. Aquela conversa já tinha ido longe demais. Logo adiante, ela podia ver a porta da frente de seu chalé, como uma luz no fim do túnel. Contudo, Gaston não estava disposto a desistir. Suas longas pernas logo cobriram a distância entre eles, com suas botas esmagando as plantas no pequeno jardim. Bella, você sabe o que acontece com solteironas em nossa aldeia depois que seus pais morrem? Perguntou ele, deixando de lado a delicadeza de antes. Quando Bella não respondeu, ele continuou, elas imploram por moedas nas ruas. Ele acenou para Agatha, que estava perambulando por ali. Este é o nosso mundo, Bella. Para pessoas comuns como nós, as coisas só ficam mais difíceis. Eu posso ser uma garota do interior, disse Bella, subindo os degraus com Gaston em sua cola. Ela parou de repente e se virou para encará-lo. Mas não sou uma garota comum. Sinto muito, mas nunca me casarei com você, Gaston. Sem dizer mais nenhuma palavra, ela entrou e fechou a porta com firmeza, impedindo que o caçador a seguisse. Ela sabia que ele não devia ter gostado de receber uma porta na cara, mas não havia opção. Com sorte, esse seria o fim das abordagens indesejáveis de Gaston. Um dia, ela pensou enquanto se escorava na porta, vou encontrar alguém que me entenderá, alguém que me deixará ser eu mesma. Um dia, vou provar a todos eles. Quero muito mais do que as pessoas desta aldeia seriam capazes de compreender.